este corredor faz uma ponte entre o agora com o passado. Nas estantes estão disponíveis 1.800 histórias contadas por escritores de diferentes gerações que, em comum, têm a aprovação de um mesmo olhar aguçado. O dono desta visão aprimorada sobre as palavras se chama José Olímpio. O batataense começou como livreiro ainda adolescente e foi se firmar como um dos maiores editores brasileiros a partir da década de 30. Leu uma a uma destas obras, que boa parte são do acervo pessoal do editor. Pelas dedicatórias, já dá para saber o quão bem relacionado ele era com os donos dos escritos que faziam questão de deixar a ele o agradecimento. Nomes que hoje são referências da literatura do Brasil. Alguns contribuíram ainda mais para afirmar a cultura do povo brasileiro que, apesar das particularidades, ainda se enxergava através dos olhos do mundo europeu. Este momento ficou conhecido em 1922 como Semana da Arte Moderna e que um século depois ainda faz a diferença. A partir da década de 30, o Brasil começa com uma preocupação muito grande de compreender o que era ser brasileiro, de elucidar essa cultura brasileira. E a Semana de Arte Moderna ela é importante nessa perspectiva porque ela produz uma arte brasileira. Ao longo de 90 anos, em busca das melhores histórias para editar, José Olímpio, em nenhum momento, expressou preferência por determinada corrente literária. O caçador de obras, como é chamado por pesquisadores, estava mais preocupado em eternizar nas páginas dos livros aquilo que considerava importante para a literatura brasileira. Oswald de Andrade e Manuel Bandeira estiveram entre os artistas responsáveis por perpetuar o modernismo. Os registros e os livros traduzem bem a parceria de Olímpio com os dois, inclusive ao editar obras destes escritores anos depois do movimento ser reconhecido. E o José Olímpio não tinha preconceito literário, ele publicava obras de qualidade. Esse era o principal objetivo da editora, era publicar bons autores, porém que, independente de política ou de relação com a escola, de alguma escola literária, né? Ele é um desbravador. Ele leva ao editar os livros, publicar em número maior, a cultura a um número maior de pessoas. Assim, se você tem interesse em ler A Estrela da Tarde, por exemplo, praticamente de dentro da biblioteca do editor, ou outras grandes obras e seus diferentes estilos, o Memorial José Olímpio, que fica no Claretiano Centro Universitário de Batatais, é o lugar. E nem mesmo a fronteira é um impedimento para acessar essas relíquias encadernadas. Todas essas obras estão digitalizadas e disponíveis na Biblioteca Virtual do Claretiano. Então, qualquer usuário que tenha interesse pode acessar essas obras, visualizar as dedicatórias, por exemplo, as capas, que também são encadernações antigas, né, preciosas, muitas capas originais também. Então, os livros são todos descritos lá, nós colocamos algumas notas de curiosidades também sobre o contexto histórico.